Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando a semana não dá para tomar outro assunto senão a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF por bolsonaristas que aconteceu ontem, no último domingo. E é o que eu vou explicar para vocês no vídeo, bem como a intervenção e os desdobramentos disso por conta das invasões. Mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou falar para vocês que eu imaginava que eu ia gravar um pouquinho menos nesse início de ano, nessas férias, mas não dá. Domingo à noite, estou aqui em casa, mas não tem outra alternativa senão trazer para vocês as informações em primeira mão, especialmente os desdobramentos das invasões que aconteceram ontem. E é isso que eu vou explicar para vocês. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas imagens de tudo o que aconteceu. Naturalmente, isso foi um prato cheio, tanto para a galera que já queria criticar, quanto para a imprensa que naturalmente quer rechaçar esse tipo de ato de invasão. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa: o discurso do Lula. Dá uma olhadinha no que o Lula falou. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinista não. Vocês devem ter rido, afinal de contas o Lula deu uma canelada, mas não era esse discurso não. Eu estou falando de outro discurso, dá uma olhadinha. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Bom, para refrescar a memória desse bandido, eu quero lembrar o que aconteceu quando os sem terra lá, aquela gentalha que apoia o Lula, resolveu invadir o Congresso Nacional. Dá uma olhadinha aqui do lado com manchete, ó. Invasão ao Congresso Nacional pela esquerda não é novidade, já fizeram isso antes. O tom é que, infelizmente, a imprensa agora resolveu condenar os invasores. De forma acertada, são criminosos, não podiam invadir, tá certo isso. Só que, por que eles passam pano quando a esquerda fez e quando são opositores ao PT, eles não passam? Interessante isso, né? É bastante conveniente o discurso da esquerda. Se a gente pegar, por exemplo, os jornais de ontem à noite, era pancada, e tem que repudiar. Afinal de contas, os atos não há justificativa. Não há justificativa para vandalismo, para depredar prédio público, para invadir, para destruir patrimônio, para destruir quadros. Dá uma olhadinha no que aconteceu num quadro que tem no Palácio do Planalto. O quadro foi esfaqueado. Isso não é um quadro do Lula, não é uma propriedade do Lula, é uma propriedade do Brasil, um quadro histórico. Me lembra aqueles manifestantes na Espanha que ficavam jogando sopa, tinta em quadros nos museus. Isso, sinceramente, é inaceitável, isso é repugnante. Só que a consequência de tudo isso veio no mesmo dia. O Lula resolveu emitir um decreto de intervenção federal em Brasília. Ou seja, por conta dos atos da invasão que aconteceu no STF, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, ele determinou a intervenção federal. Intervenção federal é mais ou menos aquilo que aconteceu quando o Temer resolveu intervir no Rio de Janeiro por conta da questão de segurança. E o Lula, dada a instabilidade, o fervilhar da população por conta do excesso na manifestação, ou melhor, desses atos que se tornaram atos de vandalismo, de depredação, naturalmente ele baixou um ato autoritário que vem numa escalada na última semana, que eu já vinha contando para vocês aqui, e aumenta o poder dele. É uma intervenção no país inteiro? Não é. É uma intervenção militar? Também não é, até porque aquela interpretação que deu para o artigo 142 simplesmente não existe. O artigo 142 diz que as Forças Armadas são submissas ao Presidente da República, ou seja, hoje as Forças Armadas respeitam o Lula. A intervenção federal significa que a União passa a fazer às vezes do Estado ou município, no caso de Brasília, do Distrito Federal, e aí eles passam a coibir esses atos, e particularmente ela tem prazo de validade, ou seja, vai até 31 de janeiro. Para ela valer, é importante que o Congresso Nacional vote. Ah, mas está de recesso. A sessão é convocada em 24 horas. Então, daqui 24 horas, deve haver uma sessão do Congresso Nacional para ratificar, ou seja, aprovar a intervenção federal em Brasília ou rejeitar. E aí, o primeiro ponto é ficar atento em como vão votar os deputados e qual vai ser a reação. O ponto é que o Congresso Nacional foi colocado de ponta cabeça e não há justificativa, volto a dizer, para esse tipo de manifestação. Se a galera queria, de alguma forma, diminuir o poder do Lula, muito pelo contrário, aumentaram o poder dele. Ganhou ainda
mais a simpatia da imprensa, de uma parcela da população que não concorda com esses atos de vandalismo e, pior, colocou essas pessoas em uma situação ainda mais perigosa, mais belicosa. Afinal de contas, mais de 170 pessoas foram presas apenas ontem por conta dos atos. E vale dizer que o próprio Código Penal, se eu não me engano, posso estar errado, o artigo 359 fala exatamente de atentar contra os poderes e a democracia, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, ou seja, acima de 4 anos, regime fechado para o sujeito. É uma situação bastante perigosa. E aonde eu quero chegar com tudo isso? A oposição tem que existir, as manifestações têm que existir. A gente tirou a Dilma com manifestações, só que em todas as manifestações que nós fizemos contra o PT e a Dilma Rousseff, não quebramos um copo de requeijão. Simplesmente as manifestações foram democráticas. Não é invadindo e depredando que a gente vai conseguir alguma coisa, muito pelo contrário, só vai ter problema e vai fortalecer ainda mais o Lula. O ponto é que tem que ser uma oposição inteligente, uma oposição racional, que pensa, que age, que depois que o inimigo erra, processa, leva ao judiciário, como eu já venho fazendo há muito tempo. E isso, sinceramente, é bastante estranho, até porque eu conheço bem Brasília, já estive muito lá. E o ponto curioso é que não é um local de fácil acesso, tem muita polícia, você não consegue invadir de qualquer jeito. Só que aí, eu vou ser bem honesto com vocês, eu pego e olho os caras invadindo o STF e a polícia praticamente, pode entrar, meu amigo, tá tudo bem. E aí a pressão que dá é que havia um interesse nisso. Alguém se beneficiou de alguma maneira disso. Havia um interesse de ou deixar essas pessoas invadirem ou se beneficiar com a invasão. Alguma coisa iria acontecer. E isso tudo é bastante estranho, vai ser apurado ainda. O ponto é que a AGU determinou a prisão do secretário de Segurança de Brasília, que já foi ministro do Bolsonaro e que está neste momento nos Estados Unidos. O que dá contornos de uma certa conspiração em tudo o que aconteceu. Nós temos agora o Capitólio brasileiro, e isso vai ter muito desdobramento, não é apenas a intervenção federal. O ministro Alexandre de Moraes já avisou que vai levar os envolvidos à justiça, ou seja, vai ter gente presa, vai ter gente punida, uma galera vai ficar revoltada, vai fervilhar ainda mais a população, e isso não vai acabar agora, nem com a intervenção do Lula. O ponto que eu volto a dizer, e não canso de repetir nesse vídeo e em outros que eu tenho feito, não é dessa maneira que nós vamos tirar o Lula da presidência, não é dessa maneira que vai ser resolvida a questão do bandido alocado na cadeira presidencial. Efetivamente não é assim, é pela via democrática, com pressão no Congresso Nacional. O PT todo já está se fazendo de vítima por conta disso, com a anuência da imprensa. Dá uma olhadinha no vídeo do Paulo Pimenta. Tô chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos. Como vocês podem ver, o Paulo Pimenta, ele que é ministro do Lula, já está capitaneando o vitimismo petista por conta da invasão, por conta de tudo o que aconteceu. Ou seja, foi dado argumento para o PT se defender. E isso é lastimável. Afinal de contas, foi uma medida assodada, desinteligente, que afronta as leis, que afronta o Estado Democrático de Direito e que não pode acontecer. Realmente não é o caminho correto. Vai ter desdobramento, eu vou atualizando vocês de tudo o que acontecer e volto a dizer, temos que nos unir na oposição ao PT de maneira inteligente, pelas vias democráticas e com manifestações. Somente assim nós vamos conseguir derrubar esse mandrião da presidência da República. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.